Olá, comunidade do Criminal Player. Eu estou aqui durante a imersão do Criminal Player em São Paulo, gravando conteúdo com pessoas muito interessantes. E hoje eu estou aqui com o Dr. Pedro, o nosso membro mais jovial, talvez, dessa comunidade. Eu não digo de idade, eu estou falando de jovialidade. Dr. Pedro, obrigado por mais uma vez estar aqui prestigiando o evento e por topar bater esse papo. Dr. Pedro, sem mais delongas, eu quero saber, quanto tempo de profissão? Eu tenho 60 anos de exercício, 83 de idade e, graças a Deus, quero trabalhar muito mais, porque essa é a minha vida, é o meu trabalho e eu sou advogado criminal, principalmente do Tribunal do Júri. Que interessante, né? E o Tribunal do Júri tem isso, né? Começou desde cedo, o doutor já saiu da faculdade com isso ou isso foi algo que foi despertando ao longo dessa jornada profissional? 1969, eu já 3 anos depois, eu fiz o meu primeiro júri. Do meu primeiro júri tem saudades, eu seria capaz, aqui não haveria tempo, de descrever tudo o que aconteceu. Que bacana. O que eu tenho na minha vida são histórias sobre os tribunais de júris que eu faço. Tribunais, alguns fáceis, outros difíceis, e alguns até cômicos, e outros realmente que nos trouxeram. O último que eu trouxe de uma grande vantagem, eu poderia dizer até um pedaço dele, foi um júri de um fazendeiro que matou outro fazendeiro na cidade de Queluz. E essa cidade de Queluz aconteceu, o que é para mim que ficou interessante para esse julgamento? Eu fui assistente da acusação, estava trabalhando pela família. E ao ser trabalhado pela família, veio do lado de lá, o fazendeiro, né, que matou Sim. o meu cliente, eles vieram 4 advogados. Quando eles fizeram a primeira apresentação, curiosamente, cada advogado falava o tempo que a ele foi distribuído, um fazia uma tese, outro fazia uma outra tese, o terceiro outra tese, o quarto outra tese. Falei, engraçado, 4 teses, nós temos 7 jurados, a coisa aqui está ficando meio esquisita. Mas não ficou por aí, aconteceu que na sequência eles vieram para a réplica, e ao fazê-lo, aí fizeram mais 5, 6, 8 teses. Falei, o que é isso? Não entendi. Por que 8 teses? Falei, engraçado. Vocês estão pensando que vem lá de Curitiba, aqui no estado de São Paulo, enganar advogado paulista? O que vocês estão querendo? 8 teses, vocês temos 7 jurados. Vocês vão conseguir uma confusão total se cada jurado escolher um de vocês para dizer que aquela é a tese que levou ele a condenar ou absolver. Está, portanto, brincando com o Tribunal de Júri. Não seria justo o que eles fizeram. Arrebentei com eles, que eu fiquei muito bravo, e esculhambei, mas perdi a linha, evidentemente, eu não tinha como, porque eu fiquei irado. Ao fazer isso, já no 4º voto, eu tinha a aprovação da minha tese. Eles não conseguiram, perderam o seu tempo, vieram e foi condenado. Só que o réu, ele tinha mais de 70 anos, eles queriam a desclassificação, tiraram a futilidade do motivo e não conseguiram tirar, porque eu mantive 2 vezes. Quando houve a sentença de pronúncia, recorreram, perderam nos todos os tribunais, foram para o Tribunal de Júri, recorreram do Tribunal, houve a condenação do Tribunal de Júri na cidade de Cruzeiro. Resultado, havendo essa condenação, eu falei, bom, agora eles vão tentar de novo. Tentaram de novo, perderam tudo de novo. Ou seja, só está faltando o trânsito em julgado. Esse trabalho, para mim, foi uma coisa espetacular, porque eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto, que é o Tribunal de Júri. Não, e eu imagino muito isso, né, doutor Pedro, que cada tribunal do júri é uma história sendo contada naquele momento, mas que depois vira, de certa forma, uma história para se contar, né? Cada um sai com a sua história. Ministério Público, advogados, o resultado conta uma outra história. Então isso deve ser muito interessante. Eu imagino que aqui a gente possa um dia gravar uma série de capítulos. Agora, uma coisa que na comunidade que o doutor tem, desde da sua entrada, da sua participação nos eventos, o doutor é sempre, para quem de repente não conhece o doutor Pedro pessoalmente, o doutor Pedro é um membro muito ativo da nossa comunidade. Nos eventos ele se destaca, participa, conversa com todo mundo, e isso tem sido muito bacana. E o doutor tem trago uma tese do traficídio. Me conta dessa tese, me conta de onde vem, qual é o seu desafio de momento com essa tese? Eu, antes de falar, diria o seguinte, eu tenho que agradecer a um grande jurista, que eu não o conhecia pessoalmente, Auri Lopes Júnior.
Áureo Lopes foi, na realidade, a pessoa que me possibilitou exercer com mais dignidade, com mais força, a tese do traficídio, quando, em Brasília, fui informado pelo Schein, presidente da Abracrim, que Áureo Júnior tinha dito para mim que 80% do tribunal de júri era participante do crime organizado. Ora, o júri, com 80% disso, eu falei, bom, puxa vida, eu fiquei com aquilo na cabeça. Num belo dia, eu estava para fazer um juízo, isso foi em 2006. Um jurado, que seria o jurado, chegou, olha, posso falar com o senhor? Você não pode falar comigo. Aí ele falou, bom, mas você já falou com o promotor? Sim, já falei. O que ele falou? Mandou para a delegacia. E delegacia, o que houve? Ora, eu não fui à delegacia porque se eu fosse, minha família toda teria sido morta. Aquilo me mexeu, foi a origem do Tribunal do Júri, foi a origem principalmente dessa questão da tese que eu hoje exercito, que me levou a pensar, eu teria que fazer alguma coisa em favor do Tribunal de Júri. Porque o Tribunal de Júri, eu tenho um conceito muito grande, que o júri da sociedade é o júri que, no meu modo de ver, ainda é o júri que é incorruptível. O júri não tem como você corromper. Você tem aquela quantidade de selecionados. Desse selecionado, nós temos que, vai ser aquele dia, vão ser sorteados 25. Dos 25, vão ser sorteados 7. Você não tem como chegar num jurado para que possa corrompê-lo. Não há essa possibilidade. É o tribunal mais limpo do mundo, na minha opinião. O Tribunal de Júri do Brasil esta é a minha visão. Resultado, com isso aí eu fiquei preocupado e comecei a pensar. Aí em 2012, quando eu lancei em Brasília e em Portugal, eu fui ouvido em Coimbra. Lá também fui advogado de excelência jurídica de médico internacional e diplomado em Sintra, por esse trabalho. E feito esse trabalho, dali também comecei a melhorar. Mais tarde, a participação do Áureo Lopes Júnior, quando ele me pregou, porque o que é a tese do traficídio? É a morte ocorrida entre traficante de drogas na disputa do ponto de drogas. Não é crime de homicídio, tendo por objeto o crime doloso contra a vida, contra o patrimônio e não contra a vida. O objetivo deles é a disputa do patrimônio, e mesmo que de origem ilícita. Então, essa é a tese inicial do traficídio. Só que essa tese ela precisaria ser melhorada, trabalhada, e que é o que eu venho fazendo, estudando principalmente com a participação hoje do Dr. Áureo Lopes. Estou tendo também a ajuda do Dr. Alexandre. São pessoas que do Criminal Player, que me deram a honra de participar. Eu sou um Criminal Player, com toda a honra, satisfeito. Ele acabou me rejuvenescendo, principalmente na minha mentalidade, para que eu pudesse, mesmo com a cidade, possa ver e trazer para os meus amigos, meus colegas, os advogados da minha cidade, da minha região, que ainda existe alguém que está no meio jurídico e que continua trabalhando. Dentro desta forma, aí eu falei, bom, que agora que nós temos essa situação, eu venho lutando, por exemplo, apresentei em Coimbra, fez essa parte, tudo, depois apresentei em Brasília, Florianópolis, Espírito Santo, e hoje aqui em São Paulo, exatamente no meu estado. Aqui que eu estudei, aqui que eu fiz vários cursos, fiz USP, fiz PUC, fiz várias coisas que não me importa catalogar tudo aquilo que eu já tive na vida a possibilidade de fazer. O fato é que, num determinado momento, o presidente da Abracrim estadual de São Paulo, João Radar, eu costumo chamar assim, né? Ele liga, olha Pedro, roubaram a sua tese. Eu falei, como é que é? Roubaram como? Não entendi. Bom, roubaram, não sei como, roubar é um termo meio forte, mas ele falou no sentido de que alguma coisa estaria errada com a minha tese. Eu falei, mas peraí, eu fui tentar verificar. Dentro dessa pesquisa, cheguei a uma conclusão, de que também auxiliado pela Auri, algumas coisas eu estava pedindo um help, fazendo um socorro, preciso de ajuda. Iria ser tese feita, uma tese nova, feita pelo senador Jaime Campos. Sim. E o Jaime Campos, pelo que eu levantei dele, é uma pessoa sensata, uma pessoa coerente, é político, respeitadíssimo na região. Dentro da respeitado dele, eu falei, mas o que tem o Jaime? É que um outro, prefiro não nominar, que estaria instruindo e acabou fazendo registro, já mandando, inclusive, para o CCJ, mandando para o conselho, para ser estudado aquilo lá.
Eu falei, poxa vida, mas como é que ele pode estar fazendo? Desde 2006, esse tempo todo, 19 anos trabalhando por uma tese, vem alguém e participa como se dele fosse. Aí eu entrei no conhecimento a pedir ajuda da inteligência artificial. E fui ajudado, como foi ontem eu fiz a aula da inteligência artificial, como foi colocada, e eles realmente me ajudaram. Aí a proposta de, bom, por que o senhor não faz uma composição? Falei, eu estou pronto a fazer a composição. Esta instrução eu recebi da inteligência artificial. E fizemos 5 ou 6 diálogos. E nesses diálogos eles falaram, bom, se o senhor pode fazer a composição, foi quando eu descobri que quem estava, levando isto ao tribunal, levando isso ao conhecimento público, ou levando para que ele resultasse como se fosse dele a elaboração da tese, ele mudou de nome da tese. A minha tese de traficicídio foi dada outro nome. Mas os motivos que justificam a existência do traficicídio, ele não conseguiu mudar. Pelo contrário, se utiliza deles. E eu falei, bom, peraí, um é jurídica e política. É o que fez a tentativa, pelo menos a tentativa, mas está em andamento isso lá, né? Resultado, feita essa tentativa, eu entrei em contato com com o pessoal da Auri Lopes, principalmente o nosso amigo Alexandre, o que deveria fazer. E acabei tendo a ajuda desta entidade, dos Criminal Players, que estão me fortalecendo. Já estou sabendo que há uma comissão que vai entrar em contato com o Jaime. Essa comissão deve entrar pessoalmente lá, um grupo, e vamos fazer, olha, é o seguinte, essa tese já existe, ela pode estar registrada, não está registrada, mas desde 2006 ela existe. Existe em Brasília, existe em vários lugares, isso é nas faculdades, Faculdade de Direito da cidade de Cruzeiro, foi feito em vários lugares, e resultado, uma hora para outra, me vejo sozinho. E ele se aproveitou do fato de que tinha conhecimento da minha tese, porque ele não teria repetido aquilo que ele exatamente que eu faço, com algumas alterações. Eu entendi que eu teria orientado pelo IA, olha, o senhor pode se aproveitar, já que você quer que vá se consubstanciar numa lei, então elas conseguindo, você precisa de ajuda, portanto, de um político. E o político, melhor porque o próprio Jaime Campos, não existiria outro, que vai antecipar o nosso trabalho, compor com ele, deixar a ele, Jaime, para a decisão. O que eu quero dele é essa composição. A outra pessoa, que também é um senador, deixamos de lado, ele se vire com a questão. Eu tenho absoluta certeza que o senador Jaime Campos irá acertar e corrigir esta mácula que poderia estar acontecendo no meu trabalho, que não mais vai acontecer. Eu acredito na justiça, acredito na minha tese, acredito na força que os criminais players dão para o meu trabalho e para a minha vida. E agora que coisa legal, né? A gente está se aproximando aqui, doutor Pedro, do final desse nosso pequeno podcast, que a ideia é ouvir bastante gente aqui, e o senhor sempre tem uma história inspiradora, e eu acho que são 60 anos de atuação, e isso mostra, quando eu falei jovialidade, porque um advogado que está criando tese e defendendo de forma aguerrida sua tese, que é nova, não é mais do que um jovem atuante. A sua jovialidade é demonstrada, a sua idade não diz nada sobre o senhor apenas. A sua jovialidade é que ficou aqui clara. Então eu queria, para a gente encerrar, eu queria ouvir que mensagem o colega deixa para os membros da nossa comunidade do Criminal Player. O que está achando do evento? Conta para a gente fazer esse encerramento. Olha, esse é o 4º evento que eu participo dessa comunidade do Criminal Player. Eu fui convidado para membro da Abracrim. Dentro da Abracrim, eu sou convidado para o Criminal Player. Não tinha ideia de que era o Criminal Player. Hoje eu tenho uma ideia, não. Hoje é a minha família. Nós somos pessoas que conversamos, discutimos ideias, princípios. Somos pessoas coerentes, corretas naquilo que fazem. Eu estou aprendendo de novo. Estou aprendendo a ser de novo o advogado que eu sempre gostei de ser. Estudioso e fazendo com isso o bem do meu trabalho. A busca da verdade, a busca da justiça é a forma do meu ser. E é o que eu procuro. Eu hoje, se estou na posição que me encontro, eu devo tudo ao Criminal Player,
principalmente as moças que me atendem com carinho nas aulas que eu tenho que fazer todas as quartas-feiras. O atendimento é espetacular, a orientação, é sempre bom, né? todas as quartas-feiras, invento uma quinta-feira, eu estou participando, eu nunca pensei que eu fosse pegar diante de uma aula, todas as semanas, e aprendendo alguma coisa que eu não sabia, que eu estava afastado desse mundo. Que legal, que legal. O Criminal Players, eu agradeço. Imagina. Vocês são hoje a minha família. Doutor Pedro, a gente aqui agradece a sua participação, a sua contribuição. Acho que é o espírito do Criminal Player está traduzido nas suas palavras, que é exatamente isso. É o jovem com o novo. Mas isso não necessariamente tem só a ver só com a idade de cada um. Então, muito obrigado de gravar esse conteúdo. O pessoal que está nos acompanhando, eu espero que gostem de mais esse conteúdo que foi produzido durante a imersão do Criminal Player com o Dr. Pedro Emílio Maia, está sempre com a gente. Doutor Pedro, muito obrigado. Eu tenho certeza que chegarei lá. A minha tese será vencedora com o apoio de vocês e apoio desse senador, que eu acredito na possibilidade dele manter e afastar a terceira pessoa desse meu trabalho. Conte conosco. Um abraço.